Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje é quarta-feira, né? Gente, o mês tá acabando o mês. Hoje é dia 27. Caraca, o mês acabou. Domingo acaba. Ó, pessoal, lembrando que domingo tem cirurgia espiritual, hein? Né? Espero que todos tenham tido um bom dia de trabalho, que tudo correu bem e com muita luz, com muita paz, com muita saúde, e vamos tentar cada vez mais nos melhorarmos, né? Pra gente ir pro andar de cima. Pro andar de cima, tá? Então vamos lá com o nosso livrinho, né? Do coração de Jesus, o que ele diria para você hoje. Estamos no capítulo 15 já, gente. É o capítulo 15, caramba. Eita, daqui a pouco apaga. Eu já vou ter que procurar um outro livro para ler. Retornar para a casa do pai. Ele estava ainda ao longe. Quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Isso está em Lucas, versículo 15, item 20. Meus amados, estou profundamente unido a vocês e nosso Pai enviou-me para lhes dar a boa notícia de que Ele os ama, de forma genuína e incondicional. Estamos todos mergulhados no mar do amor de Jesus. Que isso não seja apenas um conceito teórico, mas uma experiência. Não basta apenas pensar em Deus, é preciso senti-lo, sentir que estamos envoltos em seu amor. O Pai é nosso Abba, aí aqui está a definição de Abba. Expressão aramaica utilizada por Jesus para se referir a Deus. Era um termo carinhoso usado pelas crianças quando se dirigiam aos seus pais. Ok. Então, o Pai é o nosso Abba, nosso paizinho querido. Devemos ter por ele a mesma confiança que a criança deposita em seus pais. E o faz porque se sente amada e protegida por ele. Mesmo quando você se percebe em erro, mesmo quando comete o maior dos enganos, seu Abba não o aguarda com castigos. Ele simplesmente espera que você se arrependa e volte para casa, a fim de reconstruir a sua vida e se reconciliar com as pessoas que você porventura tenha machucado. Renovemos, portanto, a nossa aliança com o Pai, não mais uma relação fundada no temor e no medo, no castigo e na culpa, mas uma aliança que tem no amor o seu elo, que nos acaricia e alimenta nossa alma com leite e mel. Doravante, não falemos mais em castigos para quem erra, e sim em oportunidade de reabilitação para quem se equivoca. Afinal, quando você cai, Deus o levanta. Quando você erra, Deus endireita seus caminhos. Quando você chora, Deus enxuga suas lágrimas. Quando você se afasta, Deus o traz de volta. E quando você se aproxima de Deus, Ele o abraça e o beija. Agora mesmo, Ele está fazendo tudo isso com você. Sinta. Aqui lembra a parábola do filho prodígio, né? Que é aquele filho que recebeu o retorno, né, do filho prodígio, aquele filho que recebeu o dinheiro do pai, que resolveu viver sua vida, né, a sua maneira, e foi embora, gastou o dinheiro todo acabou,
E quando o dinheiro acabou, ele ainda passou poucas e boas aí pelos caminhos afora, mas ele retornou à casa do pai. E como é que o pai dele o recebeu? Com, com uma fartura, com uma alegria, com uma felicidade de ver o filho retornando à casa. E os irmãos com inveja, né? Mas isso aí não é importante no momento, isso aí a gente esquece. E o que acontece? Esse é Deus conosco, a felicidade que Ele tem, que mesmo quando a gente se extravia, quando a gente sai do caminho, quando a gente insiste nos equívocos, um dia a gente cai em si, a gente acorda para a vida, a gente volta e recomeça para fazer as coisas direito novamente. E Deus, nesse momento, Ele continua nos amando da mesma maneira. E o fato do pai receber na parábola, né, o filho com festa, e a alegria que Deus deve ter na hora que Ele vê que seus filhos estão decidindo usar o seu livre-arbítrio de maneira adequada. Porque é isso que a gente tem que fazer, né? É usar nosso livre-arbítrio de maneira adequada. Não adianta usar o livre-arbítrio de qualquer jeito, blá blá. Porque isso não vai nos ajudar. Aqui tá aqui. Ele não vai nos castigar. Nós não vamos passar perrengue com ele. Ele não vai ficar bravo com a gente. Ele não vai deixar de amar a gente. Mas não é o caminho que a gente precisa seguir. A gente precisa seguir o quê? O caminho da evolução. É fácil evoluir? A gente tá tentando, né? A gente tá tentando aos poucos, a gente vai engatinhando, a gente vai, cai um pouquinho, aí se atrasa um pouco, aí dá uma estagnada, aí daqui a pouco a gente fala, não vou ficar estagnado, vou levantar e vou tentar caminhar mais um pouco, e aí vai. Uma hora a gente chega lá. Uma hora a gente chega lá, sem falta, isso é inevitável. Inevitável. E aqui o que é importante é o que? Nesse texto de hoje, Ele nos ama. Deus nos ama, independente de qualquer coisa. Ele nos ama, independente de credo, de raça, de orientação sexual, de nacionalidade, gordo, magro, pequeno, feio, bonito, aleijado, enfim. Ele ama a todos os seus filhos da mesma maneira. Nós precisamos aprender a confiar no Pai, porque Ele não coloca os fardos mais pesados que a gente não possa carregar. O que Ele faz por nós, quando Ele dá aquela cutucada, é porque Ele sabe que nós somos capazes de fazer melhor, de seguir adiante. É porque Ele sabe que um dia nós conseguiremos a ser igual esse aqui, igual Jesus, e fazer aquilo que Ele quer. Que Ele quer, não, que é aquilo que a gente precisa fazer para evoluir, para um dia talvez nos tornarmos governadores de um planeta, co-arquitetos de um planeta. Aliás, eu acho que, se eu não me engano, Jesus é arquiteto, co-arquiteto, arquiteto de vários planetas, né? Não é só da Terra, não. Mas, enfim, então, um dia a gente vai chegar lá. Pode ser daqui a bilhões de anos, não importa. E o que importa é que um dia a gente chega lá, um dia a gente vai conseguir trilhar esse caminho. Um dia a gente vai conseguir trilhar esse caminho.
Quando a gente está em desespero, quem está do nosso lado? Deus. Quando a gente está na tormenta, Deus. Por intermédio de quem? Deus, Jesus, nossos mentores, anjos guardiões, ou qualquer denominação que a gente queira dar, o nosso amiguinho espiritual que sempre está conosco. Eles estão ali, a gente chorando, fala aqui, ele está aqui secando as nossas lágrimas. E nós estamos, ai meu Deus, por que eu? Mas a gente esquece da nossa fé, a gente esquece que a gente tem que ter fé, que a gente tem que ter determinação, que a gente tem que continuar nosso caminho, que a gente tem que seguir em frente, sempre, sempre, sempre. Não adianta olhar para o lado para ver se o fulano tá fazendo isso, ou isso, ou aquilo, não interessa. O que interessa é o que nós estamos fazendo, como é que nós estamos lidando com a nossa encarnação, com as nossas adversidades, com as nossas felicidades. Porque às vezes também aí tá tudo bem, aí a gente esquece. A gente esquece de Jesus, a gente esquece de Deus, a gente esquece de todo mundo. E aí? É legal? Não é. Não é. Eu admito que tem dias que eu não consigo fazer uma oração. O que eu faço? Eu agradeço. Eu simplesmente agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada. Pronto, acabou. Já esse nosso obrigada, vindo do coração, ele é uma prece, é uma oração. Quando a gente consegue alguma coisa, gratidão. Gente, ó, eu acho que são duas palavras que eu mais falo na minha vida. Jesus e gratidão. Jesus e gratidão. Jesus, porque eu sou obsessora de Jesus, né? Então, eu vivo obsidiando ele, enchendo a paciência dele. Aí, doutor Bezerra também, de vez em quando. No momento, eu dei um tempo pra não perturbar muito o doutor Bezerra, não. Mas eu sou obsessora do doutor Bezerra também. Mas eu sou mais obsessora de Jesus. Porque é o dia inteiro. Meu Jesus. Coisa tá indo mais ou menos? Meu Jesus. Tá indo bem? Meu Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus, me ajuda. Ai, obrigada, Jesus. É o dia inteiro. Mas isso faz com que... Faz o quê? Que eu não me esqueça dele. Que eu não esqueça que eu tenho que ter fé. Ter fé não é ficar sentadinho lá esperando cair no colo da gente, não. Cair do céu. Ter fé é ter a confiança que as coisas vão acontecer. Vão acontecer da maneira que devem acontecer, e não da maneira que nós queremos que aconteça. Aí tem uma diferença também, né? Porque a gente tem mania, ai, eu quero isso, isso e aquilo, assim. Não, não é como você quer. É o que você precisa. Né? A gente recebe o que a gente precisa. É isso que a gente esquece. Aí tem uma hora a gente recebe alguma coisa e fala, mas não era isso que eu queria, não era bem assim, ai que não sei o quê, porque a gente acha que Deus, Jesus são obrigados a fazer o que a gente quer, não é assim também não. Quando a minha mãe ficou doente, obviamente que a coisa que eu mais queria é que ela se curasse. Eu sofri muito, porque foi um baque. Tinha assim meu pai, depois a minha mãe.
Enfim, a minha mãe foi muito difícil, porque quando teve o diagnóstico já estava bem avançado, né? Era tudo paliativo, até muito mais do que no caso do meu pai. E eu lembro que todo mundo sempre falava assim pra mim, eu já era espírita, né? Todo mundo sempre falava assim pra mim, mas ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Aí eu ficava pensando, me perguntando, mas ela vai ficar bem como? Aqui ou lá? Aqui ou lá? Aí a filha Kelly, Flávia, queria o quê? Que mamãe ficasse bem aonde? Aqui comigo, coladinha comigo, né? Mas a filha espírita entendia que a probabilidade dela ficar bem comigo era 50-50, porque eu realmente não quis admitir, quando eu li lá o diagnóstico lá, que estava em estágio muito avançado e que não tinha mais nada para fazer. Então, eu fiquei em negação, né? Eu fiquei totalmente em negação naquela esperança que... Ai, Deus fez o quê? O que era melhor, né? O que era preciso. Provavelmente estava no planejamento reencarnatório dela. Talvez não tão jovem, né? Mas por conta do desencarne do meu pai, minha mãe ficou muito deprimida. Ela nunca mais foi a mesma, porque meus pais eram muito unidos. Enfim, mas tudo isso para falar o quê? As coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Nós somos egoístas, né? Porque a gente individualistas, porque a gente quer do nosso jeito e não do jeito que deve ser ou do jeito que a gente precisa. Então, é isso que a gente tem que aprender, né? Que não adianta a gente negar, a gente fechar os olhos, fazer assim, ou falar que nem meu avô falava, não adianta se fazer igual a avestruz e enfiar a cabeça na terra, esperando que o problema passe ou que as coisas passem, porque não é assim que acontece, né? Então, tudo isso pra falar que eu me perdi, viajei na maionese. Que a gente não precisa esperar as coisas caírem no nosso colo, que realmente nós temos que correr atrás da nossa evolução, sim. Então, como é que a gente corre atrás da nossa evolução? Tentando ser melhor um pouquinho cada dia, né? E segundo, as coisas não são como a gente quer que seja, né? Às vezes, sim, mas a maioria das vezes, não. E aí as coisas acontecem e a gente nem percebe, porque a gente está tão focado naquilo que a gente quer, da maneira que a gente quer. Porque eu quero esse óculos aqui, assim, assado, igualzinho esse, com isso aqui assim, com isso aqui assado, com não sei o que, com não sei o que. Aí vem um óculos diferente. Mas não foi o que eu pedi. Mas é um óculos. Você vai enxergar tão bem com ele quanto com o outro. Mas eu quero que blá, 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 blá. Não, é esse aqui. É esse aqui que vai fazer você... Não é enxergar também. É esse aqui que vai fazer que você enxergue da maneira que você tem que enxergar. É esse aqui que você tá precisando. Não é o óculos da amiguinha lá que você tá precisando. É o teu. Porque tem isso também. A gente quer a grama do vizinho é mais verde, né? A gente quer aquela coisa igual do vizinho, igual a gente vê na televisão, igual isso, igual aquilo. Só que não é assim. Não é. Não é. Então, nós precisamos entender que
eu quero, preciso entender que esse óculos que me faz enxergar bem. Que não adianta eu pegar o óculos de ciclana, beltrana e achando que vou enxergar bem só porque eu achei que o óculos dela é aquele que eu preciso. Não é mesmo? Aliás, eu detesto esse óculos, gente. Mas é o que temos pra hoje, porque eu não sei onde eu coloquei meu óculos. Eu sei que eu coloquei ele em algum canto. Eu lembro de ter colocado ele assim, em alguma coisa assim. Só que eu não sei onde. Eu já procurei e não achei. Talvez amanhã eu encontre. Gente, eu vou ter que fazer uma pausazinha, porque meu aparelho auditivo, a bateria acabou aqui. Pera aí, já volto. 2 segundos. Voltei. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o tamanho da bateria. Pronto, troquei. Porque o aparelho auditivo é microfone também, então não dá, não dá, tá? Então, Então é isso, a gente às vezes quer as coisas de uma maneira e a gente não percebe, né? É igual aquela historinha lá. Eu não sei contar essa história direito, não. Vocês sabem que eu sou ruim de história, né? Que é aquela pessoa que tava no meio de uma enchente. Aí tava lá em cima do telhado da casa. Aí ficou rezando: Deus, por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Deus, me ajuda. Aí veio o barquinho: vem, vem, vem aqui. Não, tô esperando Deus me ajudar. Aí foi o helicóptero para resgatar. Não, não, tô esperando Deus me ajudar. Aí foi uma terceira opção. Não, muito obrigada, Deus vai me ajudar. Aí aconteceu o quê? Morreu, se afogou, blá, 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 né? Aí quando chegou lá, poxa Deus, você nem para me ajudar, né? Eu pedi, chamei, você nem me ajudou. Aí Deus virou e falou assim: aquele barco lá que foi te buscar, então, você recusou ajuda, mas fui eu que mandei. Aquele outro lá que te ofereceu ajuda, fui eu também que mandei. Você recusou ajuda também. O helicóptero também. Por que você fala que não te ajudei? Eu te mandei ajuda, eu te mandei 3 ajudas, você não foi capaz de reconhecer uma só delas. É isso. Nós somos assim. Nós queremos aquilo que a gente quer do jeito que a gente quer. E a gente esquece que Jesus, que Deus estão sempre conosco, sempre nos abraçando, nos amparando, secando as nossas lágrimas, dando aquele sacode quando a gente precisa, nos sacode, nos abraçando quando a gente precisa de um abraço, aquele beijo na fronte quando a gente está precisando, aquela mão na cabeça quando a gente está precisando também. Eles sempre estão com a gente. E eles sempre fazem tudo certinho, do jeito que tem que ser. E nós que nos desviamos. Vamos ser os filhos prodígios, mas os filhos prodígios que já retornaram à casa do Pai e que resolveram fazer as coisas certas, que resolveram seguir o caminho de Deus, o caminho de Jesus. Gente, vocês imagina a alegria que a gente teria daqui a, sei lá, 1000 anos, sermos governadores. 1000 anos, estou sendo generosa, tá? Vamos botar 10.000 anos. Que a gente virar governador de um planeta, co-criador de um planeta. Imagina como isso seria uma maravilha. Imagina a felicidade que a gente deveria sentir. Então vamos deixar essa centelha aqui dentro de nós, pulsando. Igual eu falei lá atrás, numa das primeiras lições, né? Nosso código genético lá, aquele pesquisador. Vamos acreditar realmente que está gravado dentro de nós a palavra Yahvé, o nosso código genético.
Deus. Yahvé está dentro de nós, Deus está dentro de nós, dentro do nosso coração. Ele faz brilhar, ele que traz esse calor, Ele que faz bater os nossos corações. Ele que nos mostra o caminho que temos que seguir para sermos pessoas boas, para sermos espíritos evoluídos, para termos uma moral melhor, para sairmos para deixarmos de ser espíritos de terceira ordem, para chegar a espíritos de segunda ordem. Olha a evolução. Olha a evolução. Um dia talvez ser governador de uma colônia, sermos trabalhadores assíduos da espiritualidade amiga. Um dia, como o doutor Bezerra como o Chico foi, como, sei lá, qualquer espírito elevado, um Francisco de Assis. Vamos fazer essa reflexão, como é que eu posso melhorar e chegar nesse patamar mais rápido, como é que eu faço para me melhorar, me olhar no espelho, me enxergar, para gente, eu ainda tenho tantos defeitos, mas eu consigo, eu vou confiar, eu confio que eu consigo, porque eu tenho Deus comigo e Jesus também. Nós temos Deus e Jesus conosco sempre, a gente não pode esquecer disso. Eles vivem colados conosco. Quando a gente chora, eles ficam tristes também. Então vamos fazer de tudo para conseguirmos sermos aquilo que precisamos ser, para um dia, sim, chegarmos lá em cima e poder abraçar Jesus da maneira que a gente quer, conversar com Ele, ó, igual por igual. Tá bom? Vamos ficar por aqui. Eu tô um pouquinho cansadinha. Minha voz hoje tá melhor, né? Hoje ela não rateou. Graças a Deus, mas hoje é o nariz que tá entupido. Cada dia é uma coisa. Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Eu gostaria realmente que vocês comentassem, me dessem um feedback aí do que vocês estão achando das leituras, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para ser mais interessante, tá? Ainda temos algumas liçõezinhas pela frente, mas vai rápido, que a gente já tá na 15, né, que eu falei. A gente já leu há 15 dias já que a gente tá lendo o livro. Então é isso, vamos fazer a nossa prece, porque mais uma vez esqueci de fazer a prece de início, né? Vamos fazer a prece de encerramento. Então vamos agradecer a Jesus, ao nosso Criador, a Maria Santíssima, esses três espíritos, esses três protetores que nós temos tão importantes em nossas vidas. Agradecemos os nossos mentores espirituais por sempre nos auxiliarem, nos ajudarem na nossa jornada. Que possamos ter uma boa noite de sono para quem estiver ouvindo nesta noite, e que, se for me ouvir amanhã de manhã, que tenhamos um bom dia amanhã, cheio de realizações, de alegria, de paz, de luz, de harmonia, que possamos criar o nosso dia da maneira que a gente quer viver, semeando amor, semeando só coisas boas, para termos lá na frente a colheita que desejamos. Com a graça de Deus, com as bênçãos de Jesus e a amor de Maria Santíssima, que assim seja, graças a Deus. E vamos ficar por aqui. Eu agradeço mais uma vez. Então comentem lá, tá? Aceito críticas, sugestões, tá bom? E aí nos veremos amanhã, tá bom? Amanhã eu farei mais um videozinho
e que todos tenham uma boa noite de sono, um bom dia de trabalho. Beijos nos corações de todos. Amo vocês. Tchum, fazer o tchum coreano é assim, né? Ah, não consigo fazer. Assim, achei. Beijocas.